Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Amém? Vamos para o nosso devocional e o texto que quero compartilhar com os irmãos hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. E a palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Queridos, os dias são maus, dias difíceis, dias de incertezas, mas o interessante, queridos, é que a palavra do Senhor nos ensina que em todo tempo precisamos olhar para Jesus. É interessante que o verso primeiro vai dizer que nós devemos nos livrar de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós sabemos, queridos, que como cristãos nós temos uma luta diária, uma luta contra o pecado. Nós que já nascemos com essa semente pecaminosa, aquilo que a teologia chama de pecado original, ou pecado da raça, ou pecado herdado. E a certeza, queridos, que nós temos de que nós nascemos com essa semente é exatamente porque nós cometemos pecados. Aquilo que é chamado de pecado individual, que cada um de nós cometemos. E quando nós temos um encontro com Cristo, nós então começamos a lutar contra o pecado. Começamos a não querer mais a prática do pecado nas nossas vidas. E o autor da carta aos Hebreus diz que nós temos que nos livrar do peso e do pecado que tão firmemente nos apega. E nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia! A palavra do Senhor nos ensina, queridos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 22, a parte B do verso, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisamos perseverar, precisamos permanecer em Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 15, vai trabalhar muito bem essa questão de permanecer em Cristo. Sem Ele nós não podemos fazer nada. E o texto no verso 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aleluia! Amados, em dias tão difíceis, precisamos olhar firmemente para Jesus. Escolha no dia de hoje olhar para Jesus. Não olhe para os lados, querido. Olhe para Jesus, contemple o Senhor Jesus. Olha o que o texto continua falando. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentada à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha que interessante, querido.
A palavra diz que o Senhor Jesus ele trocou a alegria que estava proposta na eternidade. Ele suportou a cruz sem se portar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. E ele suportou tudo isso, querido, pela minha, pela sua vida. E o autor da carta aos Hebreus finaliza o verso 3 dizendo: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição. Pense em Jesus, querido. O texto fala para que vocês não se cansem nem desanimem. Que o Senhor possa fortalecer a sua fé, a minha fé, a nossa fé. Porque o Senhor Jesus passou por tudo, querido, pela minha e pela sua vida, para que nós não venhamos nos cansar e nem desanimar. Olhe para Jesus no dia de hoje. Conheça mais a esse Jesus. Que Deus te abençoe no dia de hoje, querido. Em nome de Jesus.